Há uma geração que nunca morreu. Há pessoas nessa última geração que vencerão a morte. Precisamos falar sobre acesso à vida de Deus. Primeiro, temos que andar em amor. Essa é a maior força no mundo. É a força que mantém todas as coisas caminhando no mundo. Deus é amor. Esse amor é manifesto como luz que pode restaurá-lo fisicamente. Segundo, temos que entender o verdadeiro significado de ceia. Jesus fez certas declarações assombrosas, as quais os teólogos dizem ser simplesmente simbólicos. João 6,53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. A Bíblia relata que após ter falado isso, a maioria dos discípulos o abandonou, pois não conseguiam aguentar o que ele disse. Versos 55 a 58. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Está falando sobre o maná. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. O maná caiu do céu e manteve o povo vivo no deserto, onde não havia comida por 40 anos. A Bíblia diz que os sapatos cresceram junto com seus pés e nunca se gastaram. Como isso é possível? Por 40 anos? Jesus está dizendo que quando você toma ceia, é, no mínimo, a mesma coisa que o maná que caiu do céu. Precisamos entender isso. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A mente natural do cristão não consegue entender essas coisas. Ela é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Na noite antes da morte de Jesus, em Mateus 26, diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Pastores e teólogos dizem que isso é simbólico. Por quê? Porque não aceitam as palavras sem explicações? Porque parece uma coisa de outro mundo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe e diz, versos 27 e 28. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Durante a ceia ele pegou o pão e disse que era no mínimo como maná, que quando partir dele você está comendo de sua carne e bebendo de seu sangue. Em 1 Coríntios 11, 23 a 25, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. É o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Jesus disse que esse pão é o meu corpo e esse cálice é meu sangue. Não são simplesmente emblemas. Quando você abençoa algo, o que acontece? Se você orar por enfermo e o abençoa com cura, o que acontece? Algo sai do teu corpo e entra na pessoa por quem está orando e ela é curada. Se você abençoar um pedaço de pão, o que acontecerá? Algo entra nele e o muda. Se você abençoar o vinho, algo entrará nele. Os católicos ensinam que, primeiro, o pão e vinho devem ser transformados no corpo e sangue de Jesus, uma doutrina chamada transubstanciação ou transformação. Há uma certa verdade nisso. Os católicos ensinam que a transformação do pão e do sangue no corpo e sangue literais de Jesus só podem ser obtidos pela bênção do Padre. Martinho Lutero discordava com isso fortemente. Nós, cristãos evangélicos,
Temos a tendência de descartar tudo. Os católicos não têm toda a verdade, não entendem isso completamente. Dizem que somente o padre pode abençoar o pão e outras coisas foram adicionadas. Há uma porção de verdade no que creem, mas nós, cristãos reformados, temos a tendência de descartar tudo. Ao fazermos isso, geralmente perdemos verdades vitais, as quais precisam ser entendidas. O ponto-chave para compreender o que Jesus estava dizendo encontra-se na palavra abençoado ou abençoada. Mateus 14:19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Era pão comum. Ele o pegou em suas mãos, o abençoou, o partiu, e o pão tornou-se inteiro novamente. Algo havia mudado radicalmente naquele pão. Isso também aconteceu com os peixes. Verso 20. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobrejaram 12 cestos cheios. Começaram com peixe e um pedacinho de pão. Jesus orou. Quando você abençoa algo, você confere algo. É como se ele tivesse conferido o poder de ressurreição àquele pão, e isso ficou multiplicando. Falamos que quando impomos as mãos, a virtude é passada para outra pessoa. Porque a virtude passa pela mão imposta da pessoa para o enfermo, e aí algo muda. Assim acontece com o pão e o vinho. Da mesma forma, Jesus abençoou o pão e o vinho e vida. Algo aconteceu que mudou as moléculas daquele pão. Algo foi conferido aos itens. A nós é dito para fazer da mesma forma. 1 Coríntios 11, 23 a 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que for traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aqui, quanto ao tópico de ceia, o apóstolo Paulo fala para não tomar ceia casualmente. 1 Coríntios 11, 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que quer dizer indignamente, sem discernir? No grego, a palavra indignamente significa sem reverência, ou tratar como algo comum. Quando algo foi abençoado, não é mais a mesma coisa, foi mudado. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. No grego, a palavra condenação é kromer, que significa julgar-se a si mesmo indigno, pois você está... isso é algo, considerando isso algo comum, apesar de ter sido abençoado ou ter recebido oração. A palavra discernir é interessante. Não discernir o corpo de Cristo significa falhar na questão de fazer diferença entre pão comum e aquilo que foi abençoado, pois é um pão diferente. Paulo fala que as pessoas estavam tomando ceia como se fosse uma refeição normal. Verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Isso ele falou pela falta de discernimento das pessoas e por isso muitos estavam doentes e outros tinham falecido. A ceia do Senhor é uma árvore de vida. Quando você participa da ceia, você participa da árvore da vida. Isso não é doutrina da substanciação, mas é algo bíblico. Se você fizer isso diariamente, haverá uma profunda diferença na tua vida física. Assim como Adão deveria ter vindo à árvore da vida a fim de continuar a viver, nós também temos que vir à árvore, que é Jesus, através da ceia. Quando entendermos que tomar ceia é vir à árvore da vida e fizermos isso por fé, recebendo sua vida, transformação começará a ocorrer. Você não precisa estar na igreja para fazer isso. Você pode fazer isso diariamente em sua casa. Como fazer? Você abençoa o pão, o vinho, pede para Jesus abençoar os itens. Agora eles já mudaram. A vida de ressurreição foi compartilhada. A frequência
mudou e ressoa com a vida de ressurreição e agora você o tomará. É melhor do que qualquer vitamina conhecida pelo homem. A mesma coisa acontecerá com o sangue. Minha esposa e eu tomamos ceia diariamente. Oro sobre o vinho e algo é transformado nele. Eu peço ao Senhor para que isso entre em nossa corrente sanguínea, restaurando cada célula em nossos corpos. Assim está escrito que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último, Jesus, espírito vivificante. E aquele que vive e crê em minhas palavras nunca morrerá. Se você crer, assim será. Se não crer, então não será. Joel disse que ele restauraria os anos onde o peso da vida e as circunstâncias te marcaram. Isso é para essa última geração. Ela entenderá isso. Haverá uma geração que nunca morrerá. E nos foi dito a respeito da restauração que consumiram nossas vidas. A árvore da vida está disponível hoje.